Já me entregou. Te amo, Cristo. És tudo pra mim. Entrego minha vida, só peço que fiques comigo até o fim. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhece. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Estamos aqui reunidos na casa do nosso Deus para louvar e agradecer ao nome dele, amém. Estamos aqui diante daquele que se entregou naquela cruz por amor a mim e a você, mesmo sem merecermos, ele pagou o alto preço. Por isso eu te convido a se colocar de pé, para que juntos podemos cantar essa canção e declarar o nosso amor a Jesus. Essa é uma nova canção que queremos ensinar à igreja. Vamos juntos cantar esse refrão e declarar que amamos ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, amém?
Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Mais uma vez declare: Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Aleluia, te amamos, Senhor Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus.
nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se nós amamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus, te amamos, declare como te amamos, te adoramos de coração. Nós te amamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Amamos a ti, Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. As suas mãos levantadas ao Senhor e declarando: sim, Senhor, eu te amo. Tu és o Deus da minha vida, és o Deus da minha salvação. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Não há maior prova de amor do que essa. Alguém dar a vida pelos perdidos. E o Senhor manifestou naquela cruz o teu amor. Como não amá-lo? Como não responder o teu amor, Jesus? Como não responder a ti com fidelidade, com alegria, com celebração, com louvor ao teu santo nome? Como não exaltar a ti, Senhor, nessa noite? Pois o teu amor nos alcançou. Somos gratos a ti. E receba, Senhor, nessa noite todo louvor, toda adoração neste culto que declaramos que é centralizado na pessoa de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Você já aproveitou a oportunidade para saudar alguém com a paz de Cristo? Faça isso, aproveite a oportunidade.
Olha, que Deus te abençoe, que o Senhor fale teu coração nessa noite, que o Espírito do Senhor venha renovar, venha te fortalecer, em nome de Jesus. A estão conosco pela internet, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Maravilhas, pode tomar seu assento, por favor, meus queridos. Sejam todos bem-vindos nessa noite, nessa casa de oração, casa de adoração. Que alegria estarmos juntos, mas também queremos estender nossa gratidão a você que está conosco pela primeira vez, que é um convidado todo especial. Nós queremos dar a você uma lembrança, como um sinal de nossa gratidão, nossa alegria por você estar aqui conosco, e pedimos para que você possa se dirigir-se lá no balcão de informação, lá no fundo, à minha direita, e retirar através do nosso irmão Jaleco Azul uma lembrança. Nós não iremos pedir para que você venha se manifestar aqui, porque não queremos constrangê-lo, mas precisamos identificar você. Então, por favor, chega no final do culto, ali no balcão, se identifica, né? Pedimos também para que os demais irmãos aqui da casa, ao identificar essas pessoas tão queridas que estão pela primeira vez, possam também nos ajudar, levar a eles também a este momento, e que eles também sintam acolhidos neste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glórias a Deus. Temos alguns trabalhos em vista ainda por esses dias, para a semana, e já na semana que vem, e visando já para o mês que vem, se Deus quiser. Mas nessa quinta-feira, Rede Mulher, é um encontro todo especial das mulheres, às 20 horas, lembrando que não teremos espaço para as crianças nessa ocasião. Por isso que gentilmente pedimos a contribuição, né, do papai a ficar com os filhos, caso eles sejam ainda pequeninos, para que libere essa mulher abençoada, estar aqui para ser ministrada com tranquilidade, tá certo? Sábado teremos uma linda celebração que acontecerá na IPI em Rolândia. Estaremos celebrando 122 anos de história da IPI do Brasil. É um encorajamento a toda a igreja do nosso presbitério, e pedimos para que você venha se organizar, nos procure caso você tenha interesse. Nós vamos estar mobilizando aí alguns irmãos para estar indo, e tenho certeza vai ser um tempo muito abençoador. Nós queremos que a nossa amada igreja, a IPI de Sertanópolis, esteja bem representada lá, meus irmãos, né? Seja bem representada lá, um povo crente, sorridente, amém, queridos? É isso mesmo. Na semana que vem, a última semana aí do mês de julho, nós teremos, né, lembrando sempre aí as últimas quartas-feiras, a Last Night, um tema tão especial aí, dessa galerinha tão preciosa, né, da Rede Teens. Fala sério, né? Realmente vai ser um assunto aí bem sério, como todas as ministrações têm acontecido, mas encorajamos desde já para que você esteja se preparando, você adolescente, ou pais, né, que têm os filhos adolescentes, sejam já preparando seus filhos a estarem aqui neste tempo especial. Especial também será na quinta-feira. Nós estamos celebrando o aniversário do Fruto Maduro, dessa organização, dessa rede, que tem abençoado a terceira idade, e haverá, através do Clube do Artesanato, uma exposição de coisas lindas demais, tanta criatividade, de um povo alegre, que tem vindo aqui às tardes, durante a semana, para estar servindo, fazendo tantas coisas ali, e será uma exposição. Nós queremos pedir para que a igreja venha prestigiar. Será uma tarde toda especial para isso, que acontecerá a partir das 14 horas até as 17 horas. Vamos estar juntos, vamos valorizar este lindo ministério, este lindo trabalho. À noite, nós teremos aqui, né, com a graça do Senhor, o encontro da rede de homens, o papo de homem, e desde já pedimos para que você, homem, esteja se preparando, reservando essa agenda, né, lembrando que o nosso horário aqui é às 20 horas, e pedimos para que você esteja reservando, e também, desde já, convidando outra pessoa para estar aqui neste tempo tão especial. Queridos, agora, este convite, na verdade, é uma convocação que eu quero fazer aqui, né? Para que os líderes estejam firmes aqui conosco durante
o mês de agosto, nós teremos uma ministração voltada para todos aqueles que servem, seja nas redes, seja no ministério, independente onde você serve aqui nesta igreja. Nós temos um olhar todo especial para a sua vida, o cuidado da saúde integral do líder. Como está a sua saúde? Como está você na perspectiva da sua saúde? Como é que está você com relação às finanças? Como está você com o cuidado da sua saúde? Está em dia? Bom, nós vamos conversar muito sobre isso no decorrer das segundas-feiras do mês de agosto. Encorajamos você a reservar este tempo. Nós vamos puxar um pouquinho no freio de mão para sentar, ser ministrados, pastoreados de uma forma muito especial. Então encorajamos vocês a estarem aqui conosco. O último recado é lembrando também da nossa vigília que acontecerá, com a graça do Pai, na última sexta-feira, no dia 25, nós teremos aqui um tempo especial, nessa sexta-feira, um tempo especial aqui de vigília, e na outra semana, tá, irmãos? Alguém confundiu aqui. Um tempo especial, vigília das redes. Encorajamos você também a reservar este tempo tão especial de oração. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé neste momento, por favor, meus queridos. Nessa hora nós iremos continuar louvando ao Senhor, e iremos fazer isso também através do nosso louvor financeiro. Apenas uma instrução para os irmãos, até para nos ajudar o trabalho do nosso tesoureiro. Algumas pessoas às vezes depositam entre os envelopes, nós sabemos se é dízimo, se é oferta, e pedimos para que você observe que esse envelope mais escurinho aqui é de ofertas, tá bom? Se é uma oferta missionária que você deseja estar contribuindo para abençoar os missionários, é neste envelope. Ou se é o seu dízimo, que nós uma vez por mês fazemos isso, é este mais clarinho aqui, tá certo? Que nós dizimamos. Ou se você já dizimou e já fez também a sua oferta missionária, tem esse branco, esse envelope, onde você deseja ofertar aquilo que você sentir no seu coração. Este envelope aqui também, que está sempre em frente aí da sua cadeira, tem também o QR Code, você pode estar usando aí, caso venha optar por este e-mail, e envie, por favor, o comprovante com a identificação para a secretaria da igreja, para que assim possa facilitar o trabalho do nosso tesoureiro, para que assim nós venhamos ter mais clareza na administração, com a gestão, e fazer tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Enquanto louvarmos ao Senhor, nós vamos com alegria dizimar e ofertar, mas nessa hora eu quero dirigir uma oração ao Senhor, especialmente para você que é dizimista nessa casa, você que é ofertante. Saiba que isso tem feito a diferença diante dos desafios que nós temos como igreja. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que é dizimista fiel, você que é um ofertante fiel nessa casa. Louvado seja Deus pela sua vida. Você que já dizimou neste mês, mesmo assim eu quero orar pela sua vida neste momento. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar abençoando a sua vida. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar pela vida dessa amada igreja que tem caminhado firmemente olhando para o Senhor, que tem dizimado, ofertado com uma alegria e com fidelidade, com integridade. Pai, que o Senhor continue abençoando o teu povo, aqueles que dizimam, que ofertam, que o Senhor continue abençoando, sustentando corações que têm sido zelosas, que têm colocado em primeiro lugar o teu reino, e temos visto as demais coisas sendo acrescentadas conforme diz a tua palavra, e nós abençoamos, ó Deus, o teu povo, declarando, Senhor, que prospere em todos os caminhos, que o Senhor continue suprindo suas necessidades. É nossa oração, nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Palmas.
toda a criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reinasse, Jesus, toma o teu lugar. Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, sangue puro, a estrela da manhã. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Santo e poderoso, Senhor Jesus, a Ti exaltamos, ó Pai. Aplauda o nome do Senhor bem forte, a Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, te convidamos, ó Pai, vem reinar sobre nossas vidas, ó Pai. Vem e toma o teu lugar, ó Pai, sobre nossa vida, ó Pai, nossa casa, nosso trabalho, nossa família, ó Pai. Queremos, ó Pai, dizer através dessa canção agora, queremos cantar, ó Pai, que tudo é teu, ó Pai, tudo é para Ti, ó Pai. O Senhor tem preeminência em nossas vidas, ó Pai. O Senhor está à frente de todas as coisas, ó Pai. Entregamos tudo a Ti, ó Pai, toda a nossa vida, nossa casa, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, ó Pai, amém. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou,
fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Meus irmãos, se algo tocou no seu coração e tem algo que você ainda não entregou ao Senhor, talvez esteja à frente do Senhor, seu trabalho, a sua casa, a sua família, eu convido você a fechar seus olhos e neste momento entregar, falar: Senhor, eu entrego em tuas mãos, ó Pai, o Senhor está à frente de tudo, ó Deus, vem reinar sobre a minha vida, Pai. Feche seus olhos, tenha um momento com o Senhor neste momento. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, clamando, ó Pai, e dizendo ao Senhor: nós te amamos, ó Pai. Queremos que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, ó Pai, à frente da nossa casa, do nosso trabalho, ó Pai, dos bens materiais, ó Pai. O Senhor está à frente de tudo, ó Pai. Reina sobre nossas vidas, ó Pai. Toma à frente dos nossos planos e sonhos, ó Deus. Entregamos as tuas mãos, ó Pai, e declaramos, ó Pai, que tudo que temos é para o Senhor Jesus. Por isso eu te convido aqui a sua voz e cantar. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu destino, tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu,
para ti, Senhor, pra tua honra e pra tua glória. Tudo é para ti, tudo que temos é teu, Senhor, entregamos aos teus pés. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu destino por inteiro, tudo é teu. Sim, Senhor, essa declaração de uma entrega total a Ti. Declare mais uma vez tudo que tenho. Sim, Senhor. Cristo. Sim, Jesus. Tudo é do Senhor, Pai. Tudo vem das Tuas mãos e tudo é para o Senhor. Te louvamos e bendizemos a Ti, Pai. Tudo que somos, tudo que temos, declaramos que pertence a Ti, Pai. Tua palavra declara que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós reconhecemos que tudo é Teu e tudo é para a Tua glória e declaramos: Jesus, governe completamente as nossas vidas. Governe, Senhor, nossa casa, nossa família. Governe, Senhor, nessa cidade. Declaramos: venha o Teu governo, Senhor, sobre a nossa nação. Venha o Teu governo, Senhor, acima de todo governo paralelo. Venha o Teu reino, estabeleça, Senhor, Tua justiça. Pois tudo é Teu. O Senhor criou o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Tudo pertence ao Senhor. Bendizemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Seja louvado para sempre o nome de Jesus. Louve Ele com as tuas palmas, meus irmãos. Engrandeça o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Obrigado, irmãos. Ministério de Louvor, pela cooperação, pela sensibilidade ao amado Espírito Santo e nos conduzir esse tempo de adoração. Os nossos irmãos estão servindo em vários lugares neste exato momento. Que Deus continue abençoando, guardando suas vidas. Daqui a pouco nós teremos um momento de oração para continuar sendo fortalecidos nessa jornada, 21 dias, jejum e oração. Estamos entrando aí na última semana, irmãos. Desafio você a ir mais além essa semana, em nome de Jesus, amém? Misericórdia, que ânimo. Essa semana nós vamos mais firmes em oração e jejum, amém, meus irmãos? Agora sim, nós vamos firmes, né? E temos certeza, será um tempo maravilhoso, ouviremos testemunhos, temos pessoas, irmãos, que estão sendo fortalecidos na fé, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Nessa noite eu quero apresentar para vocês um rei que governou a nação, ou melhor, governou sobre Judá, e o nome dele é Uzias. E o texto base se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 26. Este é o texto que nós iremos ler. Abra sua Bíblia, ou se você preferir acompanhar pelo telão, fique à vontade. 2 Crônicas, capítulo 26. A história também de Uzias é narrado também em 2 Reis, no capítulo 15. Mas resumidamente, por quê? Reis, o livro dos reis, concentrou nas histórias dos reis de Israel, com a divisão que houve em Israel, principalmente com Roboão, que foi o filho de Salomão, passou a ter Judá,
Jerusalém, a cidade de Davi. E este relatos de Uzias em 2 Crônicas, o cronista, ele concentrou em dar mais detalhes, em falar sobre os reis de Judá. Faltará tempo de falarmos ou esgotarmos aqui tantas lições de reis que governaram tanto Israel, como também aqueles que governaram Judá, e tentar identificar tantos altos e baixos, e aprendermos ricas lições de Deus para a nossa vida, porque em cada um desses lugares, teve pelo menos 20 reis que governou tanto Judá, e também 20 que reinou sobre Israel. Mas nós iremos nesta noite, irmãos meus, falar sobre o rei Uzias. Quantos já ouviram aqui falar sobre o rei Uzias? Amém, glórias a Deus. Nós vamos ler, irmãos meus, a partir do versículo 3, e acompanhem comigo a leitura bíblica, por favor, a leitura da palavra do nosso Deus. Mais uma informação: Uzias, ele foi o 9º rei que governou em Judá. E o texto em si vai nos falar mais algumas apresentações de Uzias. Versículo 3, irmãos, até o versículo 5, a princípio, eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, mas nós oramos agora por revelação. Não queremos entender a Tua palavra segundo o nosso entendimento, mas sim, Pai, conforme o que ela é, conforme a revelação, conforme a inspiração do Teu Santo Espírito. Por isso, abra o nosso entendimento, aquieta o nosso coração, para que nenhuma distração sequer venha nos roubar este momento da edificação da Tua palavra. Fala conosco, meu Senhor, fala com os Teus filhos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, uma coisa tremenda na vida de Uzias, que ele buscou a Deus, e quando ele buscou a Deus, Deus o prosperou, Deus fez prosperar. Aqui já aprendemos uma mensagem linda, que todo aquele que busca Deus, Deus o prospera. Deus prospera. Aquele que anda na palavra de Deus, que tem o seu prazer nas leis de Deus, e medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido, conforme o salmista declarou. Todo aquele que busca Deus, prospera a sua vida. O salmista, ele por muitas vezes fala da importância de buscar a Deus, e buscar a Deus é buscar de todo o coração. Os profetas também trouxeram revelação da parte do Senhor, mostrando o caminho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Todo aquele que invoca o nome do Senhor de todo o coração será achado. Encontre a presença do Senhor, seja num lugar secreto, seja em um culto como este. Quando buscamos a Deus, a nossa maior motivação de sair de nossos lares para estarmos aqui como família na fé é para buscarmos a Deus, buscar a presença do Senhor. Quando eu me privo de alguns lugares, de alguns ambientes, para
priorizar o meu tempo com o Senhor, isso é, eu preciso buscar a Deus, eu vou buscar ao Senhor. Quando eu me disponho à madrugada a orar e buscar a Deus, este é o propósito, eu quero buscar a Deus. Vamos buscar a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Isaías, ele também nos falou sobre isso. O profeta Isaías, no capítulo 55, buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Buscar ao Senhor, e todo aquele que busca o Senhor, prospera os seus caminhos. O salmista também declara: não darei descanso a mim mesmo, enquanto não encontrar a presença do Senhor. O lugar que eu mais desejo estar é na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor. Também no Salmo 27, ele declara: ao meu coração me ocorre, o meu coração está gritando uma voz dizendo: busca a minha presença. E o salmista declara: buscar-me-ei, Senhor, a tua presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Isso é uma resposta, irmãos. Quando buscamos a Deus, é uma resposta. Estamos exatamente respondendo aquilo que Ele deseja, que é buscar a sua presença. Buscar a presença do Senhor. Ele prosperou, ele teve sucesso, enquanto buscou ao Senhor. E olha, que sucesso ele teve, enquanto buscou ao Senhor. Os versículos seguintes traz alguns relatos, como este homem foi próspero. Próspero é quando uma pessoa se torna bem-sucedida em tudo que ela faz, passa a dar certo, coisas acontecem, não depende do recurso que ela tem, não depende da sua inteligência, nada disso, não depende dos seus recursos, não depende da sua experiência. Realmente prospera quando estamos num lugar certo, com o nosso coração voltado para Deus. Deus prospera, realmente passa a dar certo. E vejamos, irmãos, algumas lições interessantes, aliás, algumas coisas que passou a acontecer na vida de Uzias enquanto ele buscou ao Senhor. Ele teve muito sucesso, foi um homem de sucesso. Se você quer saber sobre uma pessoa que foi um grande homem de sucesso na vida, foi o rei Uzias. Está num patamar absurdo, como Deus abençoou este homem. Veja, por exemplo, do verso 6 ao 8, ele teve sucesso militar e também construiu cidades. Ele era tanto um militar e também um construtor. No verso 9 ao 15, ali há mais detalhes em que ele desenvolveu também no campo, na agricultura. Além de tudo isso, ele fortaleceu Jerusalém com torres e máquinas de guerra. Entre estes versículos há uma expressão que diz o seguinte: Uzias, ele se tornou amigo da agricultura. Ele entendia muito bem de todas as espécies de sementes, de plantações. Ele prosperou no campo, na cidade e nas batalhas, como Deus o fez prosperar. Ele se levantou como uma liderança forte, e os seus liderados, os seus exércitos, também estavam muito bem cuidados, revestidos com armas de guerra. Isso porque Deus estava prosperando a vida deste homem. E ainda no versículo 15, também tem essa informação tão importante. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito poderoso. Irmãos, essas são as evidências claras de que quando uma pessoa busca a Deus, realmente prospera em todas as áreas, em todos os lugares, prospera na sua liderança, o que vem às suas mãos prospera, dá certo. Se tem uma coisa que deve confiar, as mãos é de quem está buscando a Deus. Se tem alguém que deve ter confiança, é aquelas pessoas que buscam a Deus, porque Deus prospera e Deus abençoa através da fidelidade dessa pessoa ao Senhor. Como Deus o abençoa, irmãos? Aqueles que o buscam,
Eu tenho certeza que Deus tem prosperado a sua vida, desde o momento que você passou a buscá-lo, não num propósito de querer ser bem-sucedido, ter sucesso, prosperar, mas isso é uma consequência por adorar a Deus, por buscar ao Senhor. Ele abençoa. Quem não deseja prosperar, irmãos, nos seus caminhos, que as coisas passam a fluir, dá certo, que você passa dias e vê, meu Deus, estou vivendo o favor do Senhor, como eu estou sendo abençoado. Olha que expressão especial demais, irmãos, que Josias foi maravilhosamente ajudado. Você pode testemunhar isso ao dizer, olha, estou sendo maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Isso tudo por estar buscando a Ele, por dar o seu melhor tempo, por dedicar sua vida a Ele. Realmente Deus prospera todo aquele que o busca. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Já entendemos a mensagem nessa noite. Logo, essa é a mensagem. Pastor, é exatamente essa mensagem que em 5 minutos já pregou? É isso, que todo aquele que busca a Deus, Deus o prospera. Então vamos buscar a Deus, pois quanto mais o buscamos, mais nosso caminho será próspero, mais seremos bem-aventurados nessa terra, e seremos conhecidos como um povo de Deus. Amém, queridos? Então vamos ministrar a bênção e vamos embora. Mas não para por aqui a história, meus irmãos. Eu gostaria de ministrar a bênção agora, irmos para casa, porque nós aprendemos lições lindas através de Uzias, já entendemos coisas lindas e já está bem claro, pastor, já entendi tudo. Irmãos, eu gostaria de encerrar por aqui, mas infelizmente a história do rei Uzias não para por aqui. Tem um mas, irmãos. E olha só, mas o que passa a acontecer com uma pessoa que Deus prosperou quando o orgulho o domina? Porque já entendemos uma coisa, o que passa a acontecer na vida de uma pessoa que busca Deus, o Senhor o prospera. Mas o que pode acontecer com essa mesma pessoa a quem Deus prosperou enquanto o buscava, quando o orgulho encontra espaço, quando o orgulho o domina? O que passa a acontecer? Será que essa mensagem, irmãos meus, não se aplica a nós? O verso 16, olha comigo por favor. Mas, depois do rei Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é este mas. Estava indo tudo bem, bem sucedido. O homem prosperando, gente. Mas, depois que ele se tornou poderoso, irmãos, o que me chama a atenção aqui, que não foi enquanto estava em crise, que se tornou um homem orgulhoso. É depois, que não estava mais em crise no casamento. Depois, em que superou uma crise financeira, uma crise na administração do trabalho, superou uma crise de identidade, depois que passou por uma fase difícil, depois que se estabilizou, depois que estava bem, fortalecido, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína, Aqui começa o declínio de Uzias, porque ele estava avançando, voando lugares altos, irmãos. Como nós amamos de ver pessoas voando lugares altos, avançando em Deus, mas como é triste ao saber que essas pessoas se enganam por achar que estão blindadas, em que o orgulho não vai dominá-las. Cuidado, irmãos meus, essa palavra nessa noite é para mim e para você.
Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? A primeira coisa que podemos aprender dessa lição, deste texto, que o orgulho atinge pessoas que estão indo bem. O orgulho atinge pessoas que estão indo bem. Assim como o rei Uzias estava indo muito bem, estava avançando, estava prosperando. E sinceramente, irmãos, nós temos às vezes um descuido ao achar o seguinte: não, importa é a minha nova vida agora na fé. O mais importante é que eu não sou mais quem eu era, não sou mais aquela pessoa, e glória a Deus por isso, que você não é mais quem você era, que não anda mais naqueles caminhos tortuosos, louvado seja Deus. No entanto, irmãos, qual é a nossa luta hoje, se não o orgulho? Qual é o pecado mais sutil que o cristão mais tropeça, se não o orgulho? O orgulho, irmãos meus, já falamos e não canso de repetir isso aqui, que um dos poucos pecados que o diabo acusa é o orgulho. O orgulho é um dos poucos pecados que o diabo vai acusar. Se mentir, você vai sentir na hora a acusação. Você vai sentir algo que ele vai tentar desqualificar você, reprovar, te oprimir. Mas o orgulho, dificilmente alguém vai se arrepender por sentir uma consciência a qual que foi o inimigo que está acusando ela de ser orgulhosa, de ser soberba, de ter um espírito de altivez. Dificilmente. Como identificar o orgulho? Este texto ou essa história de Uzias nos ensina muita coisa. Nós vamos aprender algumas delas. Mas a primeira coisa, irmãos, nós temos que se alertar é o seguinte: uma pessoa, quando ela está bem, ela muitas vezes dá espaço para que o orgulho venha dominá-la. Quando está indo bem, Uzias, ele achou uma pessoa que poderia fazer o que ele bem entendesse, porque ele era um rei, mas na função ou no ofício dele, não cabia a ele fazer o que ele fez, como ir no incenso, no altar do Senhor e queimar incenso, ofertar incenso ali, porque é somente os sacerdotes da descendência de Arão eram aptos a este ministério. E ele subiu para a mente dele de tal maneira: olha, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer, eu faço acontecer. Olha o Provérbios 16, 18, irmãos: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Ou seja, o orgulho vem antes da queda. Toda pessoa que tem uma queda, um tropeço, isso é resultado de um orgulho. Orgulho esse que foi gerando sutilmente no coração. Foi gerando no coração. Outra lição, irmãos, que nos ensina, quando olhamos nessa palavra, mas antes eu quero continuar lendo para vocês, o verso 18. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão. Isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Esses sacerdotes foram logo repreender ou exortar o rei que estava na loucura, cometendo uma transgressão contra Deus. Uma transgressão. E uma coisa me chama a atenção, irmãos, essa palavra em destaque: pois o que você está fazendo, isso não trará honra da parte do Senhor Deus. O que você está fazendo, isso não trará honra da parte de Deus. E eu pergunto, irmãos, qual foi o pecado deste homem? Ele estava se prostituindo, estava adulterando, estava negociando princípios com o mundo, estava mentindo, estava cobiçando. Não, irmãos,
foi um pecado sutil, um pecado religioso. Ele pecou fora da igreja, não, foi no santuário, irmãos. E essa exortação me chama muita atenção. O que você está fazendo, isso não trará honra a Deus. Não trará honra a Deus. Aqui, irmãos meus, também nos ensina um princípio tão importante. Qual é o princípio? Não somos honrados por aquilo que fazemos para Deus, mas o quanto obedecemos. Não o quanto que a gente faz. Eu vou fazer tanta coisa para Deus para ser honrado. Errado está. Não, irmãos, é o quanto obedecemos. É o quanto obedecemos ao Senhor, não é o quanto fazemos, mas o quanto obedecemos. Embora o obedecer está ligado com o fazer, o posicionar, o agir, mas é estar realmente, irmãos, posicionado em Deus. Posicionado em Deus. Em obediência à palavra do Senhor. Uma coisa é estarmos motivados a fazer algo sob a obediência à vontade do Senhor, que Ele trouxe ao seu coração de uma forma específica. Diferente é quando queremos usar as coisas de Deus para o nosso próprio prazer, para nos vangloriar, para nos autopromover. Irmãos, uma coisa nos chama a atenção. Essa exortação que veio da parte do Senhor, por meio dos sacerdotes, dizendo, olha, isso não será honra da parte do Senhor. O que eu quero perguntar para você é, o que você está fazendo? Isso está trazendo honra da parte do Senhor? Você como um cristão, a sua vida, você tem experimentado a honra de Deus? A honra do Senhor sobre a tua vida? E essa honra, não é mais importante a honra, mas o porquê que trouxe a honra. Isso que mais importa, irmãos, não é a honra, mas o que está gerando a honra. Primeiro, é sinal que o nome do Senhor está sendo honrado na sua vida. Deus só honra aquele que o honra. Se eu estou sendo honrado, se eu e você sermos honrados, qual é o sinal que devemos mais nos alegrar? É porque o nome do Senhor está sendo honrado. Não é o nosso nome, irmãos. Não é o nosso interesse, mas é saber acima de tudo, olha, é Deus que está sendo honrado. Pois aqueles que honram o Senhor serão honrados. Todos aqueles que honram a palavra do Senhor serão honrados, recompensados. Recompensados. Temos experimentado a honra do Senhor, irmãos meus. Você tem sido um homem honrado? Uma mulher honrada, uma serva de Deus honrada. Você se sente um servo de Deus, um homem de Deus honrado. E lembre-se, irmãos, o mais importante não é sermos honrados, mas a razão pelo qual estamos sendo honrados. E qual é a razão de estarmos honrando ao nome do Senhor? Certamente, Uzias, muita coisa, ele honrou o nome de Deus, por isso que prosperava. Lembre-se do versículo 5, que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quer dizer que, quando o orgulho dominou, ele deixou de buscar a Deus. E se deixou de buscar a Deus, logo as coisas não prosperam, estraga. Você até ser ousado em dizer, irmãos, até mesmo aquilo que é bênção, estraga, quando distanciamos de Deus. Não passa a fluir, não passa a mais dar certo. Aí percebemos que tudo era pelo favor de Deus, tudo era pela comunhão com Ele, tudo é Ele. E quando o afastamos, cometemos tamanha transgressão, irmãos, de abandoná-lo, realmente as coisas não funcionam, não fluem mais, não é a mesma coisa. Aliás, a gente tenta funcionar, mas o reino de Deus não funciona, flui, as coisas fluem naturalmente. Seu dia flui quando você está na presença do Senhor. Não é funcionar, irmãos. A gente sabe fazer muito bem as coisas funcionar. Como funciona o culto? A liturgia é assim, funciona. Mas não é funcionar, é fluir sob a liberdade, a direção, a liderança do Espírito Santo. Aprender a funcionar não é difícil, agora quero ver fazer fluir.
Nós não temos condições nenhuma para isso. É o Senhor. A vida de um justo, irmãos, flui como um rio. A vida que eles estão no Senhor, irmãos, passa a fluir como um rio. Flui esse rio da presença do Senhor. E é maravilhoso. O verso seguinte traz também uma lição, irmãos. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. Preste atenção, irmãos. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui muito importante. Então Uzias se indignou. Com o que ele se indignou? Com uma repreensão dos sacerdotes. Lembra do versículo anterior? Dizendo, olha, não é certo o que você está fazendo, isso não trará a honra de Deus. Você sabe que este é um mandamento que Deus estabeleceu, que é somente para sacerdote. Você sabe que não é apto para essa função. Ou seja, ele foi exortado, admoestado, ele foi orientado para não fazer isso, ele foi corrigido. No entanto, irmãos, ele se indignou por alguém confrontar o erro. Alguém se identifica aqui com essa atitude de Uzias? Alguém aqui tem essa mesma reação, que fica indignado quando é confrontado? Ninguém se manifesta, né, irmãos? Misericórdia. Mas como é a sua reação ao ser confrontado pela verdade? Como é a sua reação? Será que isso revela sutilmente um coração endurecido? Será que não está revelando ali sutilmente uma soberba, que não se permite a correção, que não se permite a repreensão? Irmãos, eu e você tem muito mais coisas que nós não sabemos do que sabemos. Tem muito mais coisas que nós não sabemos do que sabemos. Muito mais coisas. Como não se inclinar os ouvidos e ouvir Deus? Como não inclinar os nossos ouvidos e ouvir quem sabe mais? Ou quem percebe coisas da parte do Senhor e vem nos mostrar e nos ministrar a nossa vida? Porque preste atenção, irmãos, que a lepra veio a Uzias, não quando ele transgrediu ao entrar no santuário do Senhor, mas foi quando ele resistiu à repreensão. Olha só, no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. No momento, não foi quando ele cometeu primeiramente transgressão. Deus foi misericordioso, porque ali já haveria uma punição, mas não houve arrependimento, não houve contrição, não houve alguém que reconheceu o erro, não, ao contrário, ele ficou ainda indignado. Essa é uma atitude soberba, essa é uma atitude do orgulhoso, que não se arrepende quando alguém prega arrependimento, não se arrepende quando alguém quer levá-lo a se converter dos seus caminhos tortuosos. Essa é uma atitude do orgulhoso, irmãos, é uma atitude orgulhosa. E sabe o que nos ensina aqui, meus irmãos? Aqui eu vejo com muito temor, meus irmãos, uma grande lição para mim e para você. Se arrependa ao ser exortado, do contrário, Deus permitirá que o pecado seja exposto. Assim como foi exposto o pecado de Uzias, a lepra aqui é também um sinal do orgulho. Isso traria muitas complicações na sociedade. Uma pessoa leprosa, o próprio texto vai dizer para nós o que aconteceu com Uzias a partir do momento em que a lepra veio sobre ele. A lepra veio, irmãos, como um sinal de Deus. Olha, você está resistindo à repreensão, você está resistindo ao ser exortado, e a lepra, irmãos, é um sinal visível. Sabe, eu tenho muito temor sobre essa palavra. Quando eu falo sobre isso, irmãos, é com muito temor. Eu confesso que eu debrucei ao estudar e meditar nessa palavra e clamando: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Sonda o meu coração primeiramente, meu Deus, sem misericórdia. Porque, meus irmãos, quando nós resistimos à exortação, resistimos à voz do Senhor, ou tentamos até silenciar a voz do Espírito Santo aqui em nosso interior, o Senhor permitirá
que nosso pecado seja exposto. E como está sendo exposto, irmãos, o pecado da igreja? Nas redes sociais que diga isso. É coisas que a gente vê que é melhor guardar o coração. Melhor guardar o coração. Que antes de você orar por aqueles que tropeçaram, você ora por você mesmo. É assim que eu tenho aprendido, irmãos. Quando eu vejo a história de homens e mulheres de Deus que tropeçaram, e tropeçaram pelo orgulho, antes de orar pela restauração deles, eu oro por mim. Eu falo, Deus, tem misericórdia. Guarda de mim, guarda e livra-me de mim mesmo, Senhor. Tem misericórdia. Quando ouvimos, irmãos, uma repreensão, é um sinal que Deus quer nos levar ainda ao arrependimento. Porque é triste, irmãos, quando é exposto um pecado, quando torna-se público, como é vergonhoso, irmãos. Olha, eu temo o dia em que as pessoas não sentirão mais vergonha de pecar. Enquanto sentir vergonha, é um sinal ainda da pessoa sentir-se vexame e se arrepender ao reconhecer os seus atos, os seus erros. Agora, nem sentir vergonha, irmãos. Isso é uma coisa que está demonstrando uma apostasia. Está demonstrando claramente uma inversão de valores absurda. Está demonstrando claramente uma distância muito grande de Deus. Está demonstrando claramente, irmãos, uma frieza espiritual. E o texto continua, a história continua, porque o declínio deste homem vai mais além. Pois quando não há arrependimento, irmãos, infelizmente as coisas se tornam ainda piores. Guarde isso, queridos. Quando não há arrependimento na vida de uma pessoa que já está pecando, se afastando do Senhor, as coisas tendem a piorar. Aí pensamos, mas é pior a história de Uzias? Pode ficar ainda pior? Sim, pode ficar pior e ficou pior. Isso porque ele resistiu à repreensão, resistiu à exortação, ele sentiu literalmente na pele a consequência do orgulho. Não foi a punição de Deus, irmãos, é a consequência do orgulho. Leamos o texto, versos seguintes, irmãos, acompanhem comigo, por favor. A partir do versículo 20, nós vamos ler esses versículos. Quando o sumo sacerdote Azarias e todo o sacerdócio se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Então, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Verso 22. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. É uma história com fim trágico, muito triste. Alguém que prosperou nos caminhos do Senhor enquanto o buscava, porém, o mas deu lugar ao orgulho, que o levou a um declínio, a uma queda, distante de Deus, negando o arrependimento. E olha, irmãos, me chama muita atenção ao saber que por conta da lepra, ele foi tirado da sua posição como rei, e foi excluído até mesmo da casa do Senhor, e ficou morando isoladamente. Lugar de leproso é um lugar isolado. Isso é, irmãos, para mostrar que o orgulhoso, a tendência dele é ficar sozinho. A tendência de uma pessoa orgulhosa é ficar sozinha, porque ela não se permite ajuda. Irmãos, eu estou disposto a uma coisa, quando eu não ficar bem, muitos aqui irão saber disso. Muitas pessoas ficarão sabendo. Quando eu não estiver bem, muitos aqui ficarão sabendo, porque
eu vou pedir ajuda, eu vou pedir, orem por mim, interceda pela minha vida, interceda pela minha casa. Mas quando você não está bem, alguém vai saber. Se você não, como você está, você não está bem, você compartilha isso com alguém a fim de abrir o seu coração, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que você é uma pessoa vulnerável e precisa de ajuda, da graça do Senhor, e a graça de Deus vem por meio de tantos recursos, da graça dEle. A tendência, irmãos, de uma pessoa orgulhosa é ficar sozinha, porque chega um momento em que ela mesma se torna insuportável, até a voz dela, ela fica incomodada com a própria voz, ela tem dificuldade com tudo e com todos. Isso é, irmãos, quanto mais o orgulho vai dominando, a pessoa perde a sensibilidade das emoções das pessoas, vai se tornando pessoa fria. E como foi triste eu saber que este homem, quando morreu, não foi lembrado como aquele construtor que fez projetos, tantas coisas que ele fez, o amigo da agricultura, um homem que prosperou tanto enquanto buscou a Deus. Não, irmãos, foi lembrado como um leproso. Ele era leproso. Quando sepultaram ele, disseram, ele é leproso. Ó, vamos pedir lá do rei, que leproso. Irmãos, é triste saber que uma história tão bonita, que estava indo tão bem, teve um fim tão trágico. Está bem claro a palavra do Senhor para nos ensinar, irmãos, a guardar nosso coração. E sabe de um princípio, meus irmãos, aqui, eu gostaria que você entendesse isso antes de nós orarmos, que o que Deus faz em nossas vidas deveria nos deixar humildes, jamais orgulhosos. Você concorda com isso, irmãos? O que Deus faz, ou o que recebemos da parte do Senhor, irmãos, isso deveria nos deixar humildes, não orgulhosos. Eu recebi uma bênção do Senhor. Olha, meu Deus, eu não mereço, é a tua graça, é a tua misericórdia. Olha, Deus tem abençoado a minha vida. E aí? Deus me abençoou para ser um abençoador. Eu quero estender as minhas mãos assim como Deus estende as mãos dele para mim. Deus me abençoou para ser um abençoador. Deus é tão generoso para comigo, para que eu aprenda também com Ele a ser generoso com os meus irmãos, a ser generoso. Não, irmãos, jamais Deus nos confiou algo para que venhamos tornar orgulhosos. Olha a minha conquista, meu sucesso, glórias a mim. Não, irmãos. Jamais o que Deus Ele nos confiou em nossa vida não tem um propósito, irmão, de nos deixarmos orgulhosos ou de vanglória, mas sim de louvar a Ele, de termos um coração humilde e dizer: Senhor, tudo é para a tua glória, como cantamos há pouco naquela canção, que tudo que tenho é teu, Senhor, tudo que sou é o Senhor, tudo que tenho é teu, Senhor. Tudo, Senhor. Sinceramente, irmãos, tem coisas que nós estamos nos vangloriando, ainda que seja resultado do seu trabalho, sua dedicação, da sua formação, não importa. Isso tudo deveria ser motivo de glorificar a Deus e tornar você uma pessoa mais humilde. Tudo que recebemos do Senhor, irmãos, o que recebemos, inteligência, sabedoria, é para tornarmos humildes, queridos. É para que seja uma ferramenta, um instrumento de Deus para abençoar e aliviar o sofrimento de tantas pessoas nessa cidade, irmãos. O que recebemos de Deus, irmãos, é para aliviar o sofrimento de pessoas, não somente ficar pensando no nosso bem-estar. Por isso, em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Deus lhe dá graça aos humildes, irmãos. Se tem um tipo de pessoas que Deus resiste
são os soberbos. Por quê? Porque os soberbos resistem à voz de Deus. Soberbo resiste à voz de Deus. Lembre-se disso, irmãos, a tendência de um soberbo é ficar sozinha e excluída, porque a régua dele é muito alta, o critério é elevado. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Essa história verídica, real e verdadeira, irmãos, tem um propósito de nos despertar para que a nossa história não venha repetir isso, não venhamos cometer esses mesmos erros. Hoje, irmão, a história de Uzias passou, mas sabemos que a luta contra o orgulho, irmãos, ela é constante. Por isso nós temos que olhar para essa palavra nessa noite e dizer: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, que eu seja humilde, Senhor, me ensina a ser humilde, Pai, me ensina a ser humilde. Irmãos, tem coisas que Deus permite sermos humilhados, irmãos, realmente é para quebrantar mesmo o ego, para quebrantar nosso coração, irmãos. Tem coisas que a gente passa para realmente quebrantar nosso coração, para que Deus venha nos guardar do orgulho. Tem coisas que hoje, irmãos, Deus muitas vezes nos permite passarmos para lembrarmos de onde Ele nos tirou. De onde Ele nos tirou, queridos. Irmãos, quando eu louvo o Senhor quando passo por tais coisas, só para lembrarmos onde Deus me tirou, só para me lembrar. Pô, Deus, obrigado. E hoje, irmãos, se vangloriar do que, irmãos? Que motivo que nós temos de nos vangloriar ao lembrarmos de onde Deus nos tirou? E onde Deus nos tirou? Do lamaçal do pecado, do império das trevas, e nos fez assentar junto com o príncipe do seu povo. Sim, com o príncipe do seu povo. Para quê? Para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Amém, meus irmãos? Quero chamá-los lá de pé neste momento, por favor, queridos. Feche seus olhos por um momento, meus irmãos queridos, e ore ao Senhor. Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, pela altivez, pelo orgulho, Senhor. Senhor, venha sondar nosso coração, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha se revelar. O Senhor que é humilde e manso de coração, humilde e manso de coração, que sejamos constrangidos, Senhor, quando olhamos para o nosso Redentor, para o nosso Salvador. Ele lavou os pés das pessoas. Oh Jesus, perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, da soberba, do orgulho, Senhor. Venha sondar nosso coração, Senhor. Faz-nos humildes, mansos. Nós te pedimos, Senhor, venha sondar nosso coração nessa noite. Venha nos mover, Pai, a um quebrantamento, ao arrependimento. Nós oramos, Jesus, cresça em mim, cresça em nós, e que venhamos diminuir. Queremos mais de Ti, menos de mim. Mais de Ti, menos de mim, em mim. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Mais da Tua presença, Jesus. Mais da Tua verdade. Mais do Teu coração, Jesus. Mais de Ti, menos de mim. Vamos declarar, meus irmãos, essa canção em forma de oração ao Senhor, declarando: mais de Ti, Jesus, e menos de mim, Senhor. Deus
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, muito mais, Senhor, mais de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os... Ele, a sua voz declare que ele cresça e eu diminua, que ele apareça com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Convém que o Senhor cresça e que venhamos diminuir, Senhor. Que diminua o nosso ego, independente de nossas experiências, de nossas conquistas. Pai, que venhamos diminuir
Que venhamos, ó Pai, ter somente uma razão para viver, que é glorificar o Teu nome em todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a viver intensamente, Senhor, esta verdade. Sim, Senhor, convém que diminua, que o nosso eu diminua, que o Senhor cresça. Não é o que eu faço, eu consigo, não é essa mensagem, mas é em Cristo, e para a glória dele iremos avançar. É em Cristo e para a glória dele que assim vamos nessa confiança. Pai, eu quero clamar ao Senhor pelo fortalecimento da igreja. Estamos nessa jornada de jejum e oração, e quantos irmãos que necessitam, Senhor, de serem fortalecidos na fé, alguns fracos, desanimados, e nós clamamos ao Senhor, fortaleça a fé dos meus irmãos. Se você se sente fortalecido na fé, irmãos, ore comigo em favor dos novos irmãos que estão necessitados de renovo. Ore por aqueles que precisam ser fortalecidos na fé. Orem por aqueles que precisam ser fortalecidos. Senhor, nós clamamos, fortaleça os novos na fé, ou até mesmo irmãos mais experientes, mas estão passando, Senhor, por uma estagnação espiritual. Estão passando, Senhor, por uma frieza sutil, e nós clamamos, Deus, venha aquecer as chamas desse coração, venha avivar as chamas outra vez, Senhor. Fortaleça-nos na fé, Pai, pois quanto mais somos fortalecidos, mais confiaremos no Senhor. Resistiremos do mal, resistiremos das tentações. Nós te pedimos, Senhor, fortaleça-nos no Teu poder. Fortaleça a fé do meu irmão, fortaleça a fé da minha irmã, fortaleça essa família, fortaleça, Senhor, este casamento, fortaleça essa comunhão. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça-nos, ó Pai, fortaleça-nos. E nós clamamos, ó Pai, no decorrer dessa semana, leva-nos além, na oração, no jejum, na busca da Tua presença. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estenda as Tuas mãos, irmãos meus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continuem sendo derramadas sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe e os guarde em nome de Jesus.